Gente, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a esse nossa primeira atividade agora de 2025, com o time aqui de empreendedorismo e inovação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu sou Ana Beatriz, eu coordeno o programa de empreendedorismo aqui da universidade e a gente vem buscando oferecer uma gama de ações para a nossa comunidade interna e também externa, muito vinculados também a esses dois grandes temas, né, empreendedorismo e inovação. E o Catalyse CT, então, é um excelente programa que nós temos estimulado muito o nosso público interno e nós sempre temos destaque URGS nestes programas. Então, à tarde hoje, antes de eu passar para vocês como vai ser o cronograma, eu queria, passar para dar as boas-vindas também, Kelly e outra Ana, e aí a gente já passa para o cronograma com vocês aqui. Bom, boa tarde, muito bem-vindos a esse workshop. Eu sou a Kelly, eu estou como vice-secretária, então, da Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico da URGS. É um prazer poder receber vocês, o pessoal do Catalisa, também a Simone, para poder nos apresentar um pouco de como é que foi a experiência, né, no caso da Simone, e da Paula, como é que é para se inscrever. Eu acho que vai ser bem interessante, bem produtivo, para que a gente possa contar para o pessoal que não é um bicho de 7 cabeças, que dá para fazer e que no final, assim, o resultado é muito bom. Então, obrigada por terem topado fazer isso com a gente e o pessoal que está nos assistindo, prazer poder contar com vocês para também estar divulgando esse edital. Obrigada. Boa tarde, gente. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Obrigada, Paula. Obrigada, Simone. É um prazer que a gente tenha sempre os parceiros dispostos e disponíveis para estar aqui conosco e a gente poder fazer esse movimento. Eu sou Ana Paula do Parque Zenit, Parque Tecnológico da URGS, e até comentando sobre, né, a intenção, a ideia de ter aí os pesquisadores empreendendo e todo esse suporte que o Sebrae dá para os pesquisadores e também, né, do programa de empreendedorismo, a CDTEC, Parque Tecnológico, de acolher-los, né, para quem quiser realmente empreender, desenvolver suas ideias de negócio, vir para o processo de incubação, né, a gente está neste momento com o edital aberto para pré-incubação, principalmente incubação. Então, se alguém quiser conhecer mais, acessa também a página do Parque Científico e Tecnológico da URGS, Parque Zenit URGS, e sigam as redes, que a gente vai estar sempre aí alimentando, né, trazendo os parceiros para apoiar nessa jornada de empreendedorismo. Então, bom workshop, muito obrigada pela participação. Obrigada, meninas. A gente vai colocar depois aqui no chat os nossos perfis também nas redes sociais, e a gente convida, né, quem estiver assistindo e quiser compartilhar também, nos marcar nas redes sociais também, para que a gente possa compartilhar. E como, né, a Ana e a Kelly falaram, realmente nós temos uma programação ao longo do ano, que vocês inscritos, a gente também vai convidar para que vocês venham fazer parte de um grupo que a gente divulga esses eventos ao longo do ano também. E para dar um start, foi realmente assim, a gente conseguiu, né, Paula, falar, semana passada a gente entrou em contato também com o pessoal do Catalisa Nacional, para que realmente viesse fazer esse movimento com o nosso público, antes do prazo final, que é agora, dia 2, mas que tem esse tempo ainda para o pessoal poder se preparar. Né? Então, nós tivemos uma procura muito interessante, né, de pesquisadores nossos, de comunidade externa também. Então, como que a gente organizou essa nossa tarde, essa 1h30? Né? Nós vamos iniciar com um estímulo ainda maior para vocês, com um case de uma startup URGS, que participou da primeira edição do Catalisa, se eu não me engano, essa é a segunda. Paula, eu acho que sim. Então, assim, quem participou, então, foi a Nu, né? A Simone está aqui conosco. Então, Simone, né? Muito obrigada. Acho que vai ser de grande valia. A gente conhece, né, um pouco essa caminhada de vocês. Então, ela vai trazer um pouquinho para vocês aqui como que foi essa experiência, o impacto do Catalisa na startup, na empresa hoje em dia. Então, assim, vai ser uma fala breve e logo depois já passamos aí para a Paula, do Sebrae, para trazer todas as informações do edital, e aqui com esse olhar até para
para como elaborar o projeto, quais são as questões principais também. E aqui no chat, Paulo, até já tem algumas perguntas, então a gente já convida o pessoal ficou com dúvida já ao longo do bate-papo aqui, vão colocando ali no chat que a gente vai respondendo ou durante ou depois da fala da Paula. Então, já acho que aqui também é um agradecimento à ProPG e à ProPesc, então a Pró-Reitoria de Graduação e a Pró-Reitoria de Pesquisa. A Pró-Reitoria de Pós-Graduação e a Pró-Reitoria de Pesquisa pelo apoio, né, na divulgação também, na parceria, para que a gente possa estar divulgando esses editais. Perfeito. Simone, o espaço é teu aqui. Vamos ir cuidando do tempo, então, né? A ideia é que tu tenha 15 minutos de fala aqui para poder compartilhar com o pessoal também um pouco da experiência de vocês. Seja bem-vinda. Perfeito. Ana, eu fiz uma apresentação só para ficar um pouco mais... Eu sou uma pessoa muito visual, então eu gosto, se puder colocar aqui para eu compartilhar a tela. Aqui a gente vai fazer, deixa eu te procurar achar aqui, Simone. Aqui, acho. Deixa eu ver. Tornar apresentador. Tá. Vai aparecer o maisinho já ali para ti, Simone? Sim, está aparecendo já. Perfeito. Deixa eu achar minha apresentação aqui. Enquanto a Simone, né, vai... Já achou aí? Maravilha. Achei. Eu acho que só não consigo mais ver vocês, né? Não, mas a gente está vendo, se tu puder botar em tela cheia. Sim. Uhum. Funcionou? Ainda não. Normalmente é melhor colocar naquele book, no formato book. Em formato como? É aquele que tem um livrinhozinho, não aquele da apresentação. Esse livreto aqui? Isso. Deu certo. Agora foi? Foi. Tá, caso dê algum problema aqui na minha conexão, daí tu me avisa pelo WhatsApp. Eu abro qualquer coisa eu abro o microfone aqui, falo, mas também a gente se comunica pelo WhatsApp também. Tá, perfeito. Então, que às vezes, bem no meio dessas apresentações que a gente não consegue ver os outros, acaba caindo e a gente fica falando pro nada, né? Sim. Mas, enfim, queria, né, inicialmente agradecer a presença virtual de todos e principalmente também o convite da CDTEC e da Bia. É sempre muito gratificante voltar aqui, né? A NUM é originária da URGS, então voltar aqui para trocar essa ideia e experiência com vocês é sempre muito, muito bacana. Eu vou só iniciar me apresentando, então, eu sou a Simone, eu sou farmacêutica industrial, tenho mestrado e doutorado, fiz toda a minha formação acadêmica na URGS. Eu também tenho algumas formações mais voltadas a negócio, eu tenho MBA em gestão empresarial pela FGV, tenho formação como conselheira de administração pelo IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Eu atuo atualmente como conselheira consultiva independente de empresas de biotecnologia e agroindústria, também como conselheira de sócios e coordenadora de conselho de família de uma empresa familiar, mas eu estou aqui para falar do meu foco principal, né, na minha atuação como cofundadora da NUM Tecnologia Sustentável. Mas o que é a NUM? A gente escolheu esse nome porque NUM significa agora. É uma palavra que em diversas línguas significa agora. A gente entende que a gente tem um conhecimento técnico-científico disponível atualmente, agora, para resolver problemas atuais, diminuindo o impacto ambiental negativo e garantindo um futuro mais sustentável. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso através do upcycling, do reaproveitamento de subprodutos da agroindústria para desenvolver novas matérias-primas para o mercado cosmético. Então, a gente está muito acostumado com o termo reciclagem, né, recycling, que a gente pega uma garrafinha de água, utiliza, né, recicla, a gente tem uma nova garrafinha. O upcycling, ele é um pouco diferente, porque a gente pega ali um resíduo, um subproduto, e gera, no final, um produto com maior valor agregado. Então, a gente atua nesse sentido. A gente pega esses resíduos da agroindústria, como bagaço de oliva, casca de noz pecan, casca de cacau, as próprias folhas de oliveira, e a gente extrai os bioativos que estão nessas matrizes, sempre utilizando tecnologias ambientalmente amigáveis e sem a utilização de solventes. Então, a gente atua na produção e desenvolvimento desses extratos vegetais e também a nossa experiência acadêmica é mais em sistemas nanotecnológicos. Então, a gente tem uma plataforma nanotecnológica que a gente está na fase final de desenvolvimento e a gente está fazendo justamente para incorporar esses extratos de upcycling. A nanotecnologia em cosméticos, ela já está bem estabelecida e ela traz vários benefícios, né, para os cosméticos. Como a gente tem um tamanho pequeno de partícula, a gente tem uma maior interação com os receptores da pele, aumenta a eficácia, diminui o efeito adverso, aumenta a permeação cutânea, né, chegando até as camadas mais profundas da pele, enfim.
Isso já é bem estabelecido. No entanto, algumas empresas de cosméticos não se utilizam desses sistemas, porque normalmente para sua produção a gente usa insumos sintéticos, polímeros sintéticos como PCL, ou também solventes tóxicos como acetona durante o processo produtivo. Então, o nosso diferencial dessa nossa plataforma, desse nosso nanocarreador, é que justamente a gente não usa nada disso, a gente usa processos ambientalmente amigáveis e ingredientes com 100% de origem natural, o que é bem inovador no mercado, e então as indústrias de cosméticos conseguem ter todos esses benefícios que eu comentei da nanotecnologia sem alterar o que a gente chama de índice de naturalidade do cosmético final, indo de acordo com as tendências que o consumidor procura atualmente, que são cosméticos naturais e sustentáveis. Então, para vocês terem uma ideia da nossa trajetória, a gente começou com uma ideia lá em 2021. Um ponto bem interessante em 2021 que a gente participou da Maratona de Empreendedorismo da URGS. Então, quem tiver oportunidade e interesse, eu indico bastante. A gente aprendeu muito durante aquele período. A gente ficou, acho, como segundo destaque, né, Bia? E como Miss Simpatia também. Então, quem tiver oportunidade e interesse. Em janeiro de 2022, a gente foi aprovado, então, no primeiro ciclo do Catalyse CT, onde eu vou comentar um pouco depois. Em 22 a gente já teve, daí a gente instituiu a empresa mesmo ali como Inova Simples, depois a gente precisou amadurecer e trocar para a limitada, e em janeiro de 23 a gente foi para uma incubação física na incubadora empresarial ali do Centro de Biotecnologia da URGS, ali no campus do Vale. Daí, né, para ano passado, a gente teve alguns marcos, como uma parceria com a Jovi Cosmecêutica, que é uma distribuidora de insumos cosméticos. A gente fez as primeiras vendas do nosso primeiro produto. Também conseguimos fazer depósito de potente, estamos aumentando o nosso portfólio, enfim, estamos aí bem contentes com as perspectivas para 2025. Mas o meu foco hoje, como é para ser uma fala breve, é sobre a nossa participação no Catalisa, né? Então, a NUM, ela foi iniciada como uma ideia, uma spin-off de um projeto acadêmico que tinha dentro do laboratório onde eu fazia doutorado. Não era o meu projeto, mas era do mesmo laboratório, que era justamente sobre o reaproveitamento do bagaço de oliva. Então, a partir desse projeto, a gente escreveu o projeto para o Catalisa, que teve ali início em 2022. Então, a gente participou desse primeiro ciclo, e são aquelas, acho que eu dei uma olhada no edital desse ano, também são aquelas 3 etapas, também como foi no outro ciclo. Então, essa primeira é uma etapa mais de ensino, de aprendizagem, de encontros virtuais, onde eu destaco bastante ali os Catalisa Talks, que tivemos reuniões ali onde apresentaram conceitos de empreendedorismo, inovação, algumas ferramentas de modelo de negócios, business model canvas. Então, foi bem interessante, a gente reveu algumas ferramentas, aprendemos outras novas, para já ver também se a gente estava ali alinhado naquele mundo do empreendedorismo, né? Se realmente era aquilo que a gente queria. O que eu acho interessante do Catalisa é que eles não fomentam só ali a parte de empreendedorismo e de fazer uma empresa, mas também a parte de transferência de tecnologia. Então, aqui, daqui a pouco tem professor ou pós-graduando que não se encaixa muito bem no empreendedorismo, mas pensa que a sua pesquisa tem potencial de chegar no mercado, e uma das oportunidades de chegar no mercado é através de transferência de tecnologia, e o Catalisa auxilia nesse sentido também. Outro ponto importante foi o networking. A gente conseguiu aumentar a nossa rede de contatos, participamos de eventos presenciais, online, eventos em São Paulo e também eventos internacionais. Através do Catalisa, o pessoal do Sebrae, eles nos convidaram para participar do Web Summit em Lisboa. Então, eles custearam nossa inscrição no evento e a gente, como contrapartida, custeamos a hospedagem e o transporte aéreo, que foi lá em Lisboa. Então, é só para demonstrar como é interessante e abre portas e oportunidades, né? Então, daí, mais a gente participou ali daquela primeira etapa. A segunda etapa, né, é importante participar de todas, porque acho que a Paula depois vai comentar, vai abrindo os editais de cada etapa ao longo do tempo, e quem participa de um ganha um ponto extra no outro. Então, com certeza, vai agregando, então eu sugiro que vocês façam todos. Um outro ponto bem importante foram as mentorias. A gente teve algumas mentorias, mas eu queria dar um destaque para uma mentoria do INPI, né? Através do Catalisa, eles fizeram essa conexão, e a gente teve mentoria ali de quase um ano com um analista de patente do INPI. Eram mentorias assim, one-on-one, né? Eram nós, as fundadoras, e ele, né, o Leoberto, e ele nos ajudou demais, muito, assim, foi espetacular, né? A gente está muito acostumado à área acadêmica com a escrita de artigos científicos, mas para a escrita de patentes é todo um linguajar diferente, jeitos de escrever diferente, então ele nos auxiliou nesse sentido.
a estratégia do que a gente podia proteger, eu não podia, enfim, foi muito, muito valioso. Então, a gente ficou quase um ano no processo da escrita da patente, que a gente depositou ali em fevereiro do ano passado. E tenho certeza que se não tivesse sido essa mentoria, a gente já está depositando agora e olhe lá. Então, outro ponto importante, obviamente, foi o apoio financeiro através de bolsas. Então, a gente foi contemplado com 4 bolsas. Para mim, especificamente, foi bem importante porque as bolsas iniciaram ali em maio de 22. Eu defendi o meu doutorado em março de 23. Então, com essa bolsa de um ano, que foi ali até de maio de 22 até maio de 23, eu consegui ter uma dedicação exclusiva ali para a NUM enquanto a gente ia estruturando o negócio. E outro ponto que eu gosto de destacar é as vantagens, oportunidades que a participação no Catalisa dá na participação de outros editais. Então, ano passado, por exemplo, a gente foi aprovado no edital da FAPERGS, o Tecnova 3, e ele era um edital, eram 3 etapas, né? Uma etapa de enquadramento, uma de avaliação de mérito e uma de apresentação oral. E nessa nessa avaliação de mérito, quem tinha ali uma carta que tinha participado do ciclo 1 do Catalisa, a carta feita pelo Sebrae, ganhava 0,5 pontos a mais na sua média. Então, eu tenho certeza que isso fez uma grande diferença na nossa nota final. A nota final era a média da avaliação de mérito com a apresentação oral. A gente ficou em 4º lugar dentro da nossa temática, que era energia limpa e sustentabilidade. Então, né, com certeza fez uma diferença e uma vantagem para aprovação em outros editais. Era isso mais ou menos que eu tinha para falar para vocês. Quero deixar como mensagem final para vocês se inscreverem no edital, não perderem essa oportunidade. A gente, dentro da universidade, consegue escrever bons projetos, aproveitem isso, se inscrevam. Penso que o Catalisa tem justamente esse nome por catalisar ideias, transformar as pessoas, e é um edital também que ele não abre sempre, né? Então, o ciclo passado foi lá em 22, agora a gente está em 2025, e só abriu agora, 3 anos depois. Então, não deixe essa oportunidade passar, se inscrevam em todas as etapas, né? Como eu comentei, quando tu vai se inscrevendo e participando de cada etapa, tu ganha algumas vantagens, regalias, digamos assim, e participem, que eu tenho certeza que o conhecimento agregado, todo o networking, tudo vai ajudar muito vocês na trajetória de vocês também, assim como ajudou na nossa. Queria agradecer daí os apoiadores da NUM, né? E agradecer também a atenção de vocês. Muito obrigada. Se quiserem, aqui fica o meu contato. Se quiserem conversar um pouco mais, fico aberta aí. E, novamente, Bia, Ana e Kelly, obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui conversando, trocando essa experiência com vocês. Simone, muitíssimo obrigada. É sempre muito gratificante rever a história de vocês, né? E eu lembro da participação de vocês lá em 2021 na Maratona de Empreendedorismo, quando uma das sócias de vocês, da equipe, né, ela veio conversar comigo e falou assim: Ana, eu entrei na Maratona de Empreendedorismo 100% pesquisadora e hoje eu saio 50% pesquisadora, 50% empreendedora. Então, isso para nós é gratificante demais, e ver que vocês lá em 2021 entraram como pesquisadoras, tendo só um olhar técnico para a pesquisa de vocês, e vocês saíram da maratona, foram destaque, e aí depois já buscaram o Catalisa, que oportunizou esse montão de coisas que vocês elencaram aqui. Então, acho que é para dizer para o pessoal que pode, vocês conseguem. Eu estou vendo aqui no chat também a Kênia participou da maratona no passado. Oi! Então, assim, é muito bom tê-los conosco aqui, da gente saber que essa caminhada aqui, falando principalmente, né, para os nossos pesquisadores URGS, né, de que é possível fazer esse movimento. E eu acho que agora eu já aproveito, né, realmente assim, passando o bastão, porque o Sebrae é um parceiro nosso já de muito tempo. Trago para vocês, assim, a importância de buscar esses programas, esses editais, de buscar o que a universidade oferece também. A Maratona de Empreendedorismo é o nosso carro-chefe. Então, a gente, assim, já faz um convite para vocês nos seguirem, ficarem de olho também, porque esse ano nós teremos 2 edições da Maratona, uma por semestre, porque o nosso público está sedento, a gente quer estimular mais equipes, propostas para virem para as nossas incubadoras também. Então, a gente acaba o primeiro semestre, a gente está trabalhando para focar em startups, de uma forma macro, e no segundo semestre em startups deep tech.
Então, fiquem de olho, em breve a gente já vai estar abrindo, né, divulgação e inscrições, mas aqui a gente quer movimentar então o nosso público para esse Catalisa. Simone, muitíssimo obrigada. Eu sei que tu vai ter que sair um pouquinho antes, né? Se tiver alguma pergunta, gente, quiserem fazer no chat e a Simone não estiver aqui para responder, depois a gente também consegue, né, daqui a pouco conversar e encaminhar para vocês também por mensagem. Vocês têm o nosso contato também pelo e-mail, vocês podem nos chamar. Então, Simone, um abraço enorme. Nos veremos em breve, faremos uma visita também aí, né, no Fevale. E a casa também aqui é sempre, né, as portas abertas para vocês. Com certeza a gente vai chamar vocês em outros momentos para contar dessa experiência de vocês, essa caminhada brilhante. Imagina, eu que agradeço. Eu vou deixar no chat também o meu e-mail ali para quem não conseguiu anotar, se alguém quiser alguma coisa. Também deixo ali as redes sociais da NUM para, se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente também. Tá? Brigadão aí. Simone, um abração. Se inscreva no Catalise. Isso aí. Hashtag CatalisaOn aí, ó, vamos. Paula, obrigada, prazer em conhecê-la. O espaço é todo teu, né? Eu compartilhei com a Paula, gente, um pouquinho do perfil dos inscritos, né? Então, a gente tem um percentual muito grande de pesquisadores que querem saber mais e que ainda não começaram também o processo de inscrição, né, no projeto. Então, já temos perguntas aqui, mas passo para ti, Paula. Então, assim, ó, fica a teu critério, se tu quer primeiro falar e depois olhar as questões aqui no chat. Não sei o que tu prefere também. Perfeito. Eu acho que a gente pode seguir com uma apresentação, que eu acho que essa apresentação talvez responda a alguns pontos, até alguns pontos que a Simone trouxe. Acho que aí depois a gente abre novamente para essa troca. Perfeito. Então, Paula, deixa eu te colocar aqui como... Deixa eu ver se eu consigo. Perfeito. Enquanto isso, até aproveitando, meus parabéns pela iniciativa de vocês, meus parabéns pelo que vocês compartilharam um pouco mais aqui. Achei tudo super interessante. O depoimento também da Simone foi muito legal. Acho que a gente compartilha um pouco desse sentimento de realização, de saber que a gente está auxiliando nessa transformação. Então, eu compartilho dessa visão. Maravilha. Paula, já te coloquei como apresentadora, então ali embaixo aparecem os ícones, tu pode compartilhar. Estamos vendo já. Ótimo, maravilha. Bom, pessoal, muito obrigada aí pelo horário que vocês disponibilizaram para a gente. Muito obrigada pela presença de todos vocês. É um prazer estar aqui com vocês. Para poder falar um pouco mais sobre o Catalise CT, sobre o ciclo 2, que é a segunda edição aqui do Catalise CT, que tem esse lema de formar mais Deep Techs para o Brasil. Então, esse é o nosso lema específico. E eu acho que antes da gente adentrar mais especificamente em algumas questões do ciclo 2, acho que seria legal a gente trazer um contexto, né, do Catalise CT, e a gente começa sempre trazendo esse relatório do BID Lab, que é chamado Deep Tech The New Wave, que ele apresenta o Brasil como país da América Latina com maior potencial para crescimento do ecossistema de Deep Techs, com números muito relevantes. Então, a gente tem ali 32% da população da América Latina, 77% dos pesquisadores, 43% dos papers, 58% das patentes, 39% do total de investimentos de IVC e 30% das Deep Techs da América Latina são brasileiras. Acho que outro número também muito relevante aqui para o Catalise CT são o número de mestres e doutores formados nos últimos 10 anos, que é o nosso público-alvo. Nos últimos 10 anos, de acordo com o MCTI, nós formamos aí mais de 629 mil mestres e 209 mil doutores. É um número gigantesco. E esses números são, junto com outros, são muito relevantes ao objetivo do Catalise CT, que é transformar pesquisas com potencial de inovação em soluções de impacto. Isso, então, foi o que culminou na ideia do Catalise CT, que agora chega no seu segundo ciclo. E trazendo um pouco desse histórico para vocês, a gente tem aqui na tela um QR Code que redireciona vocês para um e-book, eu até coloquei aqui no chat já também, um e-book sobre a primeira edição do Catalise CT. Como a gente tem um tempo um pouco mais curto, a gente não consegue apresentar o programa na sua amplitude total, mas a gente vai falar sobre alguns números. Mas nesse e-book vocês conseguem ter acesso aos nossos cases de sucesso, alguns resultados parciais que a gente trouxe também, e informações muito legais sobre as áreas de atuação, o desenvolvimento de TRL. Então, uma série de informações bem relevantes que eu acho que é bem legal a gente compartilhar, tá aí no chat, mas qualquer dúvida também podem me acionar, tá? Bom, pessoal, sobre o ciclo 1 do Catalise CT, até para a gente entender a dinâmica e um pouco
dessa história que a Simone compartilhou com a gente, da qual ela fez parte, ele começa ali no ano de 2020, com a etapa 1. Então, a gente percebe que o Catalyse CT ele surge na época da pandemia. E diante do cenário de pandemia, ele foi estruturado inicialmente para ser um programa inteiramente online. Só que a gente teve números ainda assim muito relevantes. Nós tivemos 1.500 inscrições recebidas nessa primeira etapa. E dessas 1.500 inscrições, 1.000 projetos de pesquisa foram selecionados e acelerados na etapa que foi comentada aqui anteriormente, que é a de capacitação, onde tem também os Catalysa Talks, que é quando a gente traz especialistas do mercado para falar sobre temas relevantes e de interesse de vocês. E nessa etapa a gente conseguiu capacitar 2.800 pesquisadores em temas relevantes sobre empreendedorismo, inovação, nessa transformação mesmo de mentalidade. Em 2022, nós tivemos a terceira etapa do Catalyse CT, que foi a desenvolver e testar, que é o momento que começa o tão esperado apoio financeiro. A gente sabe que esse é um ponto alto também do Catalyse, além de todos os outros benefícios que a gente consegue trazer. Então, a gente forneceu um apoio financeiro por cada plano de inovação que estava sendo acelerado, capacitações, os acompanhamentos individuais, inclusive com as mentorias com o INPI, que foi algo pontuado também anteriormente. Nessa etapa, a gente trabalhou com 270 planos de inovação, foram selecionados e acelerados, 1.250 pesquisadores foram capacitados, e aí um número interessante, que é os 171 novas Deep Techs, ou novos CNPJs criados. Por que isso é importante? Em todas as etapas anteriores, até a etapa 3, o processo de seleção era realizado por CPF. Você não precisava ter um CNPJ formalizado para você poder participar do programa. É algo que continua nesse ciclo, a gente vai falar sobre isso. Mas para participar da etapa 4, que é a última do programa, era necessário se ter um CNPJ, daí esse número de 171 novas Deep Techs criadas, que é um número bem expressivo para a gente. A etapa 4, ela aconteceu em 2024, foi finalizada agora, bem recentemente, em dezembro de 2024. E essa etapa, ela teve 152 Deep Techs que participaram desse programa de aceleração, né, de todo esse processo de aceleração. 284 empreendedores foram capacitados e desses 152 Deep Techs que participaram, 54 receberam investimento, que também é um número muito relevante aqui para a gente. Bom, a gente chega então no edital que a gente tem aberto, que é o edital do ciclo 2. Um ponto que a Simone compartilhou com vocês e que teve uma alteração, a gente vai ver que tiveram algumas alterações do ciclo 1 para o ciclo 2, vou até voltar aqui nas etapas do ciclo 1. Em todas essas etapas aqui, você poderia selecionar aquela que fazia mais sentido para o momento, para o seu momento. Então, você poderia participar, eu quero participar só da etapa 4, que é a etapa final. Você poderia entrar num edital específico e participar da etapa 4 sem ter participado das anteriores. Essa é uma das mudanças que a gente vai ver que aconteceu, que a partir de agora, a gente precisa que vocês se inscrevam desde a primeira etapa. Vão ter outros editais que vão ser na jornada dentro do novo ciclo, mas somente vai poder participar do ciclo 2 do Catalysa quem participa desde a primeira etapa. Vou trazer um pouquinho mais do motivo para vocês aqui nesses próximos slides. A gente chega, então, com o ciclo 2 do Catalysa, com esse objetivo de fato, impulsionar a industrialização e transformar a ciência em soluções para o futuro. Nesse ciclo 2, nós tivemos algumas alterações, primeiro, de números. Então, a gente quer ampliar, de fato, o impacto do Catalysa CT. Na primeira etapa, na segunda etapa, na realidade do Catalysa passado, que era a capacitação de pesquisas com potencial de inovação, nós atendemos 1.000 pesquisas, e o nosso objetivo agora é atender até 2.000 pesquisas com potencial de inovação. Vocês podem ver aqui na frente que é um processo de seleção com CPF, então vocês não precisam ter CNPJ. Na etapa 3, foram 270 planos de inovação também em CPF, e o nosso objetivo agora é atender até 300. E aí, na última etapa, que é a etapa 4, foram 140 CNPJs. Talvez vocês se lembrem que eu acabei de falar 152, nós tivemos a oportunidade de ampliar os 140 inicialmente previstos para atender 152, mas o nosso objetivo inicial aqui agora do ciclo 2 são 150, sempre com aquela expectativa de que talvez a gente consiga fazer a mesma coisa e ampliar um pouco mais todos esses números, né? Mas os números iniciais são esses. Falando um pouco mais agora sobre a jornada do Catalysa CT, passou um slide a mais aqui, isso, as etapas, dessa jornada do Catalysa CT neste ciclo que está com o edital aberto. O primeiro ponto
importante de destacar é justamente que a gente trabalha agora com o que a gente chama de funil fechado. Significa dizer que aquilo que eu expliquei, de que para você participar das etapas 2 e 3, vocês precisam ser aprovados nas etapas anteriores e somente vai poder participar da 2 e a 3 quem se inscrever neste edital e for selecionado no primeiro edital. Então, esse é um detalhe importante, porque a gente precisou fazer essa mudança para que a gente pudesse, de fato, ampliar o nosso impacto. Isso permite com que a gente possa criar uma progressão de evolução, uma progressão lógica realmente de criação de toda essa perspectiva de transformar uma pesquisa em uma solução para o mercado e cria um ciclo realmente de jornada, cria uma jornada específica em que a gente consegue acompanhar as necessidades, as dificuldades e, de fato, pegar na mão de vocês e auxiliar em todo esse caminho. Então, daí a necessidade da gente criar esse ciclo fechado, né, esse funil fechado. A gente também reduziu a quantidade de tempo do Catalyse CT. Então, ele era de 4 anos, começou em 2020, finalizou em 2024. A gente reduziu para 24 meses. Isso não significa reduzir a quantidade de coisas que a gente oferta, mas reduzir o tempo entre uma etapa e outra, para que a gente pudesse, de fato, dar essa questão de continuidade, para a gente não quebrar o ciclo de vocês. Então, a etapa 1, que é o que tem edital aberto neste momento, é a etapa de mobilizar e aprender, que é focada em capacitação, tá? Da etapa 1 para a etapa 2, vai haver um outro edital, a gente vai entrar nesse aspecto também, em que vocês vão se inscrever para poder passar pelo processo de seleção com novos requisitos que são inerentes a essa etapa. Essa é uma etapa chamada validar, que é o momento em que a gente começa a analisar a aderência das pesquisas com o mercado, colocar vocês cada vez mais em contato com o mercado, e também é um momento que oferece o fomento, né? Então, o apoio financeiro aos planos de inovação inicia-se na etapa 2. Então, a etapa 1 é um momento somente de capacitação, a gente ainda não tem esse fomento. Na etapa 3, também é o mesmo processo, fui aprovado na etapa 1, fui aprovado na etapa 2, posso me inscrever para a etapa 3, para passar pelo processo de seleção e participar dessa terceira etapa, que é um momento, de fato, de viabilização técnica e financeira, agora já com você com uma empresa constituída, um CNPJ, de uma forma um pouco mais estruturada, para que a gente leve isso para o mercado. Ao longo de todas essas etapas, de toda essa jornada, a gente tem o que a gente chama aqui de Deep Connect. Então, vocês estão vendo aí outras logomarcas que são parceiros dentro do Catalyse CT. O Deep Connect, ele tem, de fato, como objetivo colocar vocês em todas essas etapas, em todos esses momentos, em contato com o mercado, para que vocês possam entender a dinâmica do mercado, para que vocês possam fazer o seu networking, fazer os seus contatos, e a gente possa estar junto de vocês em todos esses momentos. Bom, entendemos um pouco da jornada, entendemos um pouco do histórico. Vamos falar agora mais especificamente sobre o edital, né, que está aberto, alguns pontos relevantes do edital que eu acho importante a gente passar. O primeiro deles é o público-alvo, né? Então, já foi trazido até no começo, quando eu entrei, vocês estavam falando um pouco sobre isso. O público-alvo é focado em mestres e doutores, mestrandos e doutorandos, ou seja concluintes ou em andamento, tá? O nosso objetivo é selecionar até 2.000 pesquisas com potencial de inovação. E dentro do edital, a gente tem o que é considerado uma pesquisa com potencial de inovação. As pesquisas com potencial de inovação para o Catalyse CT são aquelas que têm, no mínimo, alguns conceitos tecnológicos formulados ou aplicados, com foco na solução de problemas reais, de natureza institucional, industrial ou comunitária, por meio de desenvolvimento e aplicação de novos dispositivos, instrumentos, ferramentas, produtos ou processos com potencial de impacto econômico e social. Se vocês quiserem ler com mais calma sobre esse conceito e alguns outros conceitos, dentro do edital tem isso lá também, tá? Mas podem me acionar também. A gente também reserva 30% das vagas para as regiões, para pesquisadores das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, atendendo a uma política regional aqui do Sebrae. Um ponto relevante é que no ciclo 1, ou seja, na edição anterior do Catalyse CT, a gente não precisou fazer um ranking específico para a seleção dessas 30% dessas vagas que eram reservadas. Então, quando a gente fez o primeiro ranking, que foi o ranking geral, já tinha atingido esse número de 30%, né, de pesquisas dessas regiões, então a gente não precisou utilizar esse dispositivo que é previsto em edital. Essa etapa, como eu trouxe em alguns momentos, ela é focada em capacitação. Essa capacitação ela ocorre de forma 100% online, através da plataforma do Sebrae e de encontros que são ao vivo, para que a gente possa ter essa interação.
São 80 horas de capacitação. O início está previsto para 10 de março de 2025. Tem um ponto sobre datas que eu vou trazer para vocês com exclusividade, vamos dizer assim. Então, a gente tem algumas novidades também com relação a isso. Os temas da capacitação são atitude empreendedora, inovação aberta, gestão da inovação, prospecção tecnológica. E, ao final, vocês saem dessa capacitação com um plano de inovação. Resumidamente, um plano de inovação ele é como se fosse um plano de negócios. Então, ele é um documento estratégico que vai te orientar ali para a exploração de oportunidades de inovação a partir da sua pesquisa. Então, ele vai ter um diagnóstico, a análise do ambiente de inovação, definição de objetivos da inovação por meio da priorização do desafio que vocês estão buscando resolver, estratégias de inovação, uma série de critérios, né, uma série de pontos que vão ser trabalhados durante a capacitação. E ao final vocês saem com tudo isso estruturado, vocês vão resolvendo atividade por atividade, ao final vocês vão ter um documento consolidado chamado Plano de Inovação, que é o que vai permitir com que vocês apliquem para a próxima etapa do Catalyse CT, que é a etapa 2, conforme a gente falou. A gente vai ter aqui alguns critérios de avaliação. Eu acho que esse é o ponto alto da nossa conversa. Se vocês entram lá no edital, vocês vão ter um anexo. Dentro desse anexo vai ter previamente as perguntas. O que a gente pergunta para você se inscrever no edital? Todas essas perguntas, elas estão interligadas com algum desses critérios. Como a gente trouxe em alguns momentos aqui, a gente não está avaliando a sua ideia de negócio, a gente está avaliando a sua pesquisa, e a gente está avaliando o potencial da sua pesquisa. Então, a gente avalia potencial de impacto econômico, potencial de inovação, potencial de impacto socioambiental. Apesar de não ser potencial de viabilidade técnica, a gente fala na descrição potencial do desenvolvimento que aparenta ter uma viabilidade de execução e a formação e trajetória do pesquisador. Então, vocês vão ver durante essas perguntas, se for o caso, se a gente tiver um tempo também, a gente pode até passar pergunta por pergunta, que elas têm algumas, todas elas se interligam a algum critério de avaliação e tem pesos diferentes esses critérios. A minha principal dica para vocês leiam com atenção esse anexo que traz as perguntas que vocês vão preencher esse formulário online quando vocês forem fazer a inscrição e gastem de fato o tempo para responder da forma mais completa possível. Acontece muito às vezes de a gente receber algumas propostas muito positivas que a gente entende de uma forma o potencial, mas falta a completude, falta assim de fato uma descrição completa para a gente entender o todo. Isso é um ponto muito interessante. As perguntas elas vão se interligando de uma forma lógica para que se crie, vocês consigam de fato trazer para a gente toda essa perspectiva daquilo que vocês estão de fato pesquisando, do impacto que isso pode trazer, do potencial de inovação. Então, gastem tempo respondendo a essas perguntas, formulando as suas respostas. Isso é muito importante, porque o que a banca avaliadora faz é meramente avaliar o que vocês escreveram. Eles não conseguem, muitas vezes, buscar e eles não podem, na realidade, buscar outras informações. Então, gastem tempo fazendo essa descrição completa, respondendo essas perguntas. Acho que esse é o principal ponto de atenção de vocês, além dos requisitos para o edital, atendo a todos os requisitos. Perfeito. Qual é o próximo passo? Responder com muita atenção e de uma forma bem completa essas perguntas que a gente traz nesse anexo e no momento da inscrição, tá? Para quem se interessou, para quem acha que faz sentido, a gente está muito ansioso para receber as suas inscrições, para a gente poder iniciar essa nova jornada com vocês. Então, eu deixo compartilhado aqui o site, eu coloquei aí no chat também, então vocês podem acessar o link direto. Dentro do site, vocês vão conseguir o botão para inscrição, então já tenho todas as informações que eu preciso só me inscrever, tá aqui o botão de inscrição, e também acesso ao edital, que eu também coloquei o link direto aí no chat. As inscrições inicialmente estão previstas para serem finalizadas dia 3/2, vocês podem acessar diretamente por esse QR Code. O que eu estou dizendo inicialmente? A gente tem uma previsão de ampliar esse prazo de inscrição, considerando o pedido de muitos de vocês, como são algumas perguntas que a gente tem ali para responder, como eu trouxe, né? A gente precisa de atenção na resposta dessas perguntas, a gente precisa que essas perguntas essas respostas sejam formuladas de uma forma bem completa, para que os avaliadores consigam entender o todo daquilo que você está trazendo. A gente recebeu alguns pedidos, de fato, para que a gente ampliasse esse prazo, considerando que teve final de ano, início de ano, uma série de outras questões, e a gente tem isso já engatilhado. Eu só não posso trazer ainda uma nova data, quando isso vai ser divulgado, mas digo para vocês que tem essa previsão, tá bom?
As alianças aqui para o nosso ciclo 2, a gente não consegue desenvolver o Catalyse CT sem que, de fato, a gente tenha alianças. É um programa que tem como objetivo realmente gerar muito impacto, ter um poder de transformação muito grande. E para que a gente consiga desenvolver isso, a gente precisa de parceiros relevantes do ecossistema. Então, foi bem legal trazer essa fala anterior que a gente teve de uma Deep Tech que participou do Catalyse CT e trouxe esse cenário, coisas mais palpáveis para vocês, como, por exemplo, a mentoria do INPI, né? Então, é algo que a gente vai repetir para esse ciclo e que a gente vai ampliar. Nosso objetivo é trazer outros parceiros para oferecer conteúdos complementares e diversificados de acordo com as áreas de atuação de vocês, novas mentorias. Tudo isso está sendo estruturado dentro dessas alianças para que a gente consiga ampliar não só a questão financeira, né, o impacto financeiro, ou seja, talvez conseguir atender mais deep techs, mas também com outros tipos de parcerias que a gente consegue, como levar vocês em eventos, outros tipos de mentoria, outros tipos de capacitação. A gente não consegue construir nada sozinho, acho que um pilar da inovação é, de fato, a colaboração, daí a quantidade de alianças que a gente traz para o Catalyse CT. É isso que eu tinha para trazer para vocês, uma visão geral, de fato, sobre o edital, os principais pontos de atenção, as principais informações. O nosso período de inscrições, então, inicialmente até 3/2 de 2025. Esse é o nosso e-mail, caso vocês tenham alguma dúvida após a nossa conversa aqui. Eu esqueci de fazer uma pergunta, não deu tempo. Pode encaminhar para esse e-mail que a gente responde para vocês. No QR Code, vocês são redirecionados direto para a página do Catalyse CT no site do Sebrae, no portal do Sebrae. E eu estou à disposição para esclarecer as dúvidas de vocês. A gente, com certeza, espera ver todos, ou se não todos, a maioria de vocês dentro desse processo e, quem sabe, até dentro do próprio Catalyse CT, dentro dessa jornada. Mais uma vez, muito obrigada pela disponibilidade de tempo, por terem ouvido toda essa jornada do Catalyse CT e se interessado também. E estou à disposição. Muito obrigada. Obrigada, Paula. Maravilha, né? Saber assim de primeira mão aqui que é bem provável que vocês ampliem um pouquinho, né? Para quem ainda não iniciou, né, a elaboração agora do projeto para encaminhar, então talvez não se agarrem tanto, né, nesses dias a mais, tentem se programar para o dia 3, mas eu vou aproveitar aqui, Paula, eu vou lendo as perguntas aqui na ordem que o pessoal colocou no chat, que eu acho que tem a Ana Paula Antunes, ela disse que o projeto dela está numa etapa muito inicial de desenvolvimento, e ela gostaria de algumas dicas para responder uma questão específica ali, que é, se aplicável, qual a previsão de retorno econômico no mercado nos primeiros 5 anos? Forneça uma estimativa em valor monetário, se possível. Porque ela disse que ela não tem o produto ainda, então, né, alguma dica em relação a esse ponto? Paula, é um pouco complexo eu trazer algo mais específico, sem entender um pouco mais, de fato, o que é o seu projeto, né, de que área, qual é o objetivo, de fato, final. Mas, assim, algumas dicas gerais que a gente pode trazer, tente sempre buscar, se você for trazer números, tente sempre buscar números que sejam mais aderentes, de fato, à realidade. A gente, às vezes, tem pessoas que jogam muito para menos e muito para mais. Como que eu vou saber se isso está muito para menos, muito para mais? Esse eu acho que é o grande ponto. A gente consegue, às vezes, talvez, se você quiser, em um outro momento, a gente ter uma conversa mais específica para entender esses pontos. É óbvio que a gente não pode te auxiliar em todo esse processo de escrita, mas a gente pode dar algumas outras dicas nesse sentido. Mas, nesse momento, você não precisa se atentar tanto a esse ponto e se preocupar demasiadamente com esse ponto. É óbvio que a gente analisa o potencial, né, econômico dessa pesquisa que você está desenvolvendo, mas a gente entende justamente isso que você trouxe, que a grande maioria, na realidade, o nosso objetivo é selecionar pesquisas. Então, a gente sabe que muitos de vocês não têm ideia de como isso vai chegar ao mercado, de questões financeiras e econômicas mesmo. Então, não precisa se preocupar demasiadamente com esse ponto, mas busque sempre trazer algumas interligações com outras perguntas que foram realizadas. Então, se você explica qual é a sua solução, o que você está pretendendo desenvolver, pode trazer, inclusive, esse ponto, olha, está numa etapa inicial de desenvolvimento, então esses números eles ainda não apresentam, talvez, a precisão que eu gostaria que apresentasse, mas a minha expectativa é disso, disso e disso. Então, traga uma expectativa, tá? Não precisa ser números exatos, não precisam ser números perfeitos,
é basicamente para a gente entender, a ideia por trás dessa pergunta é a gente entender se de fato você consegue entender o encaixe disso dentro do mercado de alguma forma, se isso de alguma forma se encaixa dentro do mercado com aquilo que você tem de visão hoje do seu dia a dia mesmo, daquilo que você está desenvolvendo. Eu acho que esse é o ponto principal assim, que a gente consegue trazer para você dentro dessa pergunta. Mas, claro, como eu disse, eu me coloco à disposição se você quiser trazer um pouco mais de detalhes para a gente conversar ou enviar depois algo mais estruturado para o e-mail do Catalisa, a gente consegue também te dar orientações, às vezes um pouco mais específicas dentro do que a gente puder fornecer também. Paula, deixa eu até aproveitar e até fazer uma pergunta vinculada a isso que a Ana Paula trouxe, até em programas aqui que a gente trabalha aqui na universidade. Acho que assim, como tu disse, né, essas questões no formulário de inscrição é para fazer esse movimento para que o nosso pesquisador comece a pensar como empreendedor. Então, aqui, daqui a pouco, eles buscarem concorrentes diretos e indiretos para eles terem uma ideia de valor desses outros concorrentes, para eles talvez não ficarem nem tão aquém, nem tão além de valores reais de mercado. Isso ajuda também, né? E eles podem falar que fizeram esse levantamento na resposta a esse item? Perfeito, Ana. Eu acho que, assim, trazendo isso, com toda certeza, enriquece muito no momento de análise. Isso mostra que, de fato, há um interesse gigantesco, não só em participar do programa, mas em, de fato, desenvolver aquilo dentro de toda essa jornada que o Catalisa propõe. Mostra esse potencial, não só da pesquisa, como também do pesquisador. Então, a gente vê lá que a experiência e a trajetória do pesquisador também é avaliada. Então, com certeza, eu acho que trazer dentro dessa resposta, se você não tiver algo um pouco mais palpável dentro daquilo que você tem de entendimento da sua pesquisa no mercado, etc., etc., esse benchmarking, essa busca de soluções que talvez sejam numa vertente semelhante, pode ajudar nesse aspecto também e pode enriquecer a sua candidatura também, com certeza. Obrigada, Paula. Vamos ver aqui, até seguindo, uma pergunta agora mais geral. Essa apresentação, tu consegue me passar depois, eu compartilho com o pessoal, Paula? Com certeza, com certeza. Perfeito, o Fernando perguntou. Seguindo a mesma, a Ana Paula, ela seguiu, ela disse assim, ó, que até o prazo final da inscrição, ainda ela vai estar no mestrado, mas ela defende no próximo mês e ingressa depois no doutorado. Essa transição do mestrado para o doutorado pode prejudicar ela durante a avaliação dos projetos, frente aos requisitos? Não, pode ficar tranquila. O nosso público-alvo é mestres e doutores, mestrandos e doutorandos, sem fazer distinção. Então, não há, por exemplo, uma pessoa que já concluiu um doutorado ter uma pontuação maior ou menor. Esse não é o foco. Então, o que a gente precisa, de fato, é que seja mestre, doutor ou mestrando e doutorando, e só isso. Então, para a gente não... isso não é um ponto de prejudicial ou uma pontuação extra, algo nesse sentido. Então, pode ficar tranquila com relação a isso. Perfeito. A Annelise pergunta se professores de ICTs podem entrar como pesquisadores proponentes ou como pós-doutorandos. Podem. Para o Catalisa ICT não há nenhuma vedação. Até no momento, por exemplo, de receber bolsas, etc., para o Catalisa não há vedação. O único ponto de observação que a gente tem trazido é que em algumas instituições isso fica vedado pela instituição. Então é importante que você faça esse alinhamento com a instituição, mas não tem nenhuma vedação para o Catalisa CT, e até com relação a essa questão, a gente tem recebido algumas perguntas sobre esse ponto também de participação de graduação. Então a gente tem ali, aproveitando esse ponto que ela trouxe, de pesquisador proponente, o pesquisador proponente é aquele que vai fazer a inscrição no Catalisa CT. Então, ele é aquele que vai entrar no site com a sua titulação de mestre, doutor, mestrando, doutorando, pós-doc, etc., e vai fazer a inscrição. Existe ainda a possibilidade em que você vai indicar até 3 pessoas para participar da graduação. Essas 3 pessoas não precisam ter essa titulação. Então, pode ser alunos de graduação, pós-graduação, etc., etc. Então, é só essa observação importante. O pesquisador proponente é o que está dentro do nosso público-alvo, não tem vedação com relação a ter algum outro vínculo de CLT, alguma coisa como professor de ICT. Para a gente, isso não é uma questão. Obrigada, Paula. Acho que tu já foi respondendo também
uma das perguntas aqui do Fernando, né? Que ele pergunta se pode ter um doutorando de uma ICT e um graduando de outra ICT. Pode Proponente sim, que precisa estar dentro daquele perfil, né? Então. Exato. Tá. E outra pergunta do Fernando: na inscrição das próximas etapas, é possível adicionar novos membros? É possível, tá, Fernando? Nessa primeira etapa, no momento de inscrição, você já vai se inscrever ali como pesquisador proponente, indicar até mais 3 para participar da capacitação. Havendo a seleção da sua pesquisa, a gente entra em contato para validar esses dados, para que você indique se de fato são aquelas pessoas que vão seguir para a capacitação, para a gente gerar login, senha, etc. Na etapa 2, você passa por todo um processo de inscrição, seleção e validação de dados também. Não necessariamente quem participou da primeira etapa precisa participar da segunda ou da terceira. Um ponto importante é que na terceira etapa, e aí eu acho importante a gente trazer isso, até para que vocês pensem na estruturação de equipe, a terceira etapa é aquele momento em que a gente precisa que tenha CNPJ. Para receber bolsas, para quem vai estar ali na última etapa, somente recebe quem estiver no quadro societário da empresa. Então, a gente não fornece bolsas para quem não estiver no quadro societário. Então, isso é só na última etapa, tá, pessoal? Cheguei na última etapa, passei por toda a jornada, abri meu CNPJ. Quem que eu vou colocar no quadro societário? O pesquisador proponente e mais uma pessoa. Podem colocar mais, mas para o Catalyse CT, somente 2 pessoas que estão no quadro societário recebem bolsa. Acho que isso é importante a gente já trazer, para que vocês já pensem em quem vai participar dessa jornada com vocês. Excelente, obrigada. A Margaret, ela pergunta como propostas de economia criativa se encaixam em deep techs? Há lugar para este setor no processo? A pesquisa envolve cultura e meio ambiente em contexto de pós-desastre. Maravilha. Bom, se a gente entra dentro do formulário, né, do Catalyse CT, a gente tem algumas áreas já pré-definidas, vamos colocar assim, para que você marque ali no momento da sua inscrição qual é a destinação, né, em que área a sua pesquisa está destinada, qual o problema de que área a sua pesquisa resolve. Então, a gente tem saúde, fármacos, cosméticos, educação. Se você entra dentro desse formulário, lá não tem uma vertente específica para a economia criativa, tá? O que você pode fazer? Se você identificar dentre aqueles requisitos que a gente tem ali, alguma área que se adeque melhor à sua solução, você pode marcar essa solução, ou você coloca o outros. Então, a gente tem outros, e aí você pode especificar em algum outro momento. Para a gente, o que de fato é relevante é que a solução que você está apresentando esteja dentro daqueles critérios que a gente trouxe para vocês. Esses critérios que eu acho que eu até consigo trazer aqui alguns slides atrás. Esses. Então, para a gente, o que é mais relevante não é a sua área de atuação, a área da solução, mas para que se consolide como uma deep tech, é que você traga para a gente de forma bem clara qual o potencial de impacto econômico da sua solução, o potencial de inovação da sua solução, o potencial de impacto socioambiental, viabilidade técnica e a sua formação e trajetória do pesquisador. Tá? Então, para a gente, esses são os pontos mais relevantes. O único ponto aqui que eu acho legal trazer é que a gente não tem uma vertente específica para você marcar ali de economia criativa, mas você consegue trazer todos esses critérios aqui no momento de descrição, tá? Obrigada, Paula. Essa é uma discussão, a gente tem muito aqui na universidade também, né? O que é, o que não é Deep Tech. Eu acho que o ponto de vocês, já na inscrição, trazerem para quem tem pesquisa com potencial de inovação, mestrando, doutorando, mestre, doutor, já se conecta com aquele conceito macro, né, de uma startup Deep Tech, aquela que se envolve de alguma forma com uma pesquisa, né, e aqui dentro da instituição também, que não precise ser necessariamente uma pesquisa científica. Né? Então, exatamente. Acho que gente, assim, tem muitas áreas dentro da abrangência do programa Catalyse. Então, eu imagino, Margaret, que tu, né, de alguma forma, e aqui, nós, né, acho que da CDTEC, do Zenit, se vocês também tiverem dúvida em relação a alguns pontos, nós não trabalhamos nos detalhes desses programas, mas a gente também pode ajudar vocês de forma pontual a vocês se prepararem, né, com base em algumas dúvidas que vocês tiverem também para esse e outros editais que surgirem, né? Vamos lá, estão vindo perguntas.
Oi, vai lá, Paula. Desculpa, só rapidinho, só para complementar, eu trouxe aqui para vocês também o que é considerado uma Deep Tech para o Sebrae, e aí não só para o Catalyse CT, mas para o Sebrae de um modo geral. Acho que isso pode auxiliar também no momento de, às vezes, de escrever o projeto de vocês, tá? Perfeito. A Annelise pergunta se o número máximo de participantes na pesquisa é 4. Isso? O número máximo de participantes para o Catalyse CT. Então, a pesquisa de vocês pode até ter mais pesquisadores, mas vocês precisam ter um pesquisador proponente e outros 3 para participar da capacitação dessa primeira etapa. Mas agora eu vou aqui, nada impede de vocês se juntarem com outros pesquisadores, como nós 3 aqui estamos usando um único perfil e as 3 estão acompanhando, né? Então, acho que aqui aí fica a dica para o pessoal, né? Exatamente. Então, obrigada, Paula. A Kênia está perguntando se pode se inscrever sozinho, Paula. Pode se inscrever sozinho. A gente precisa, no mínimo, de um pesquisador proponente e, no máximo, 4 pesquisadores, 3 e mais o pesquisador proponente. Então, pode se inscrever sozinho, sim, sem problemas. Obrigada. O Fernando tem mais uma dúvida. Ele botou assim, na última etapa, segue o limite de até 4 pessoas, além do proponente, desde que estejam no quadro societário, isso? Não, a gente reduz para 2, então a gente fornece 2 bolsas, que a gente chama bolsa pesquisador, empreendedor e sócio empreendedor. A ideia é que a gente tenha uma vertente ali, uma pessoa focada em pesquisa e uma pessoa focada em mercado. É óbvio que a distribuição disso fica a critério de vocês, mas essa é a ideia de se ter 2 bolsas. São 2 bolsas no valor de 6.500, não é até, são 2 bolsas no valor de 6.500, tá, pessoal? E precisam estar no quadro societário. Então, a primeira etapa, pesquisador proponente mais 3 podem participar da capacitação. A segunda etapa, a gente está em definição desse número para capacitação, mas o ideal é que a gente tenha ali, mantenha isso, tá? É diferente a forma de fomento, então vocês vão poder distribuir isso da forma como vocês entenderem melhor. Então, se vocês conseguirem distribuir isso para 4 pessoas, 3 pessoas, fica a critério de vocês. A última etapa, de fato, aí são 2 bolsas apenas, a gente reduz isso para 2, né? A gente não mantém esse número de 4. Obrigada, Paula. Aqui, só para reforçar, mas também tu já tinha comentado, né? O Thomas pergunta se na etapa 2 já há aplicação de bolsas. É só na 4, correto? Não. A etapa 1 não tem. A gente não tem mais etapa 4 agora. São 3 etapas, tá? Isso. Agora a gente tem só 3 etapas. A primeira etapa não tem bolsa, é só capacitação. A etapa 2 e 3, a gente já tem as bolsas. Então, você foi selecionado, você já vai receber esse fomento, na realidade. Não existe uma diferenciação do tipo. Selecionamos 200, 300 planos de inovação e só 200 recebem fomento. Não, a partir do momento que você é selecionado, você automaticamente já vai receber esse fomento. O único pré-requisito é ser aprovado nos editais específicos da etapa 2 e 3. Aqui a Paula compartilhou, né, gente, como ela disse, o conceito de Deep Tech. Então, que muitas vezes não é tão simples, né, de enxergar se eu estou conectado ou não, mas eu não sei, Paula, assim, tipo, se o pesquisador entende que ele se enxerga como, se inscreve, respondendo Sim. aqueles itens que estão ali na proposta, né, no projeto. Sim, exatamente. Assim, a gente traz esse conceito de Deep Tech para, às vezes, dar mais subsídios para que vocês formulem ali as respostas de vocês nesse processo de inscrição. Mas, nesse momento, o que a gente precisa, de fato, é que as respostas para aquelas perguntas específicas sejam muito bem estruturadas para a gente conseguir entender o todo, tá? Então, nesse momento, não preocupem, eu encaixo como uma Deep Tech, eu não encaixo como uma Deep Tech. Eu acho assim, não precisa se preocupar com relação a isso, tá? Preocupa mais em, de fato, entender como que a sua pesquisa se encaixa dentro daqueles critérios que a gente tem e também das perguntas que a gente vai trazendo no edital. Essa questão de definição do que é uma Deep Tech, da sua área de atuação, de uma série de outras questões, a gente vai estruturando isso dentro do programa, vocês vão entendendo cada vez mais isso ao longo das capacitações, das conversas com outros empreendedores, com pessoas do mercado. Então, acho que esse ponto, para a gente, é irrelevante nesse primeiro momento, assim. Não se preocupem tanto com isso, tá? É óbvio que a gente é um programa focado em Deep Tech, mas se você responde de forma completa aquelas perguntas que estão ali,
vocês podem ter certeza que vocês são uma Deep Tech. Então, não se preocupem com relação à conceituação. Obrigada, Paula. A Annelise, mais uma pergunta aqui. Qual seria o valor do fomento da etapa 2? É possível, então, distribuir o valor em bolsa e insumos de pesquisa? Sim, Annelise, é possível fazer essa distribuição. Tá? Os valores específicos para o ciclo 2 a gente vai lançar junto com o edital do ciclo 2, mas até para vocês não ficarem às cegas, a gente traz os valores que foram do ciclo 1. Tá? No ciclo 1 foram me fugiu agora se 110 ou 120 mil, tá? Mas foi 110 ou 120 mil. Eu vou só confirmar isso e coloco aqui no chat para vocês. Que você poderia distribuir da forma como você achar mais interessante para a aceleração do seu plano de inovação. Então, você sai ali com aquele plano de inovação e você vai precisar desenvolver ele ao longo da segunda etapa. Então, a gente fornece o fomento para que você consiga fazer esse desenvolvimento. O valor do ciclo 1, como eu disse, foi 110 ou 120. Eu confirmo isso para dar uma informação certeira aqui para vocês. E esse valor tende a permanecer ou ser ampliado. Tá? A gente não consegue trazer nesse momento 100% esse valor fechado, porque a gente depende da participação de alguns parceiros também, até para a gente ampliar. Então, óbvio que se a gente traz um valor menor, chega lá, a gente apresenta um valor maior para vocês, é ótimo, mas a gente quer trazer uma informação um pouco mais certa, daí essa questão da gente ainda não ter esse valor fechado, mas gira em torno desses 110 para cima, tá? Obrigada. A Vitória pergunta: se o aluno recebe bolsa CAPES e for contemplado pelo Catalisa, nesse caso, como ficaria? Teria que abrir mão da bolsa? Poderia abrir mão da bolsa CAPES? Isso fica uma decisão mais assim do pesquisador, tá? Para o Catalise CT, qual é a questão? A gente não exige exclusividade, então você pode receber bolsa do Catalise e alguma outra bolsa, você pode receber bolsa do Catalisa e ter algum vínculo empregatício. Isso para a gente não é uma grande questão, tá? Aí entra, acho que na mesma orientação que eu trouxe um pouco mais acima, de você verificar junto a outra bolsa que você está recebendo, fazer essas verificações do outro lado, né, com a outra vertente que você está tratando. Para o Catalise CT, não há nenhum impedimento para que vocês recebam duas bolsas. O único ponto que a gente destaca você não pode receber duas bolsas do Sebrae. Então, o Sebrae ele tem outros programas de aceleração. Então, a gente tem ali Inova Amazônia, Inova Cerrado, a gente tem alguns outros programas que também oferecem bolsas, e nesse caso vocês não podem acumular. Então, vocês teriam que escolher ou um ou outro. Agora, com relação a duas bolsas de entidades diferentes, para a gente não é um ponto. Obrigada, Paula. A gente até estava discutindo aqui se o contrário também né? Se daqui a pouco se a CAPES ou outro órgão, pelo que a Kelly falou, né, Kelly? Tipo, agora é permitido CAPES, CNPq ter acúmulo, né? Sempre foi de acúmulo de bolsa. E tem alguma coisa que a gente está avaliando também, mas a princípio sim, né, da CAPES eles permitem também, então, olhando, né, a via de mão dupla, então, do outro lado também é possível. Então, deixa eu ver aqui. Tá colocando, né, Paula? Vamos ver se tem mais alguma. Enquanto o pessoal, gente, estamos abertos aqui a perguntas, mas eu até gostaria, sim, Paula, porque o pessoal realmente agora está elaborando o projeto deles, né? Dentro daqueles pontos que são exigidos. Tu teria mais alguma outra dica? Porque uma das meninas aqui perguntou da questão mais do retorno, né? Ali no potencial econômico. Tem alguma outra dica? Porque eu sei que quando a gente recebe também inscrições para os nossos programas, muitas vezes quando tu olha ali o potencial de inovação, ou olhar a demanda em si, vale a pena ter um olhar mais macro, algum olhar mais específico daquela pesquisa que eles estão desenvolvendo, até para o público ou para o nicho específico. Vocês trariam alguma... Eu sei que tu não pode detalhar tanto, porque vocês vão avaliar depois, mas se puder trazer assim, alguns pontinhos que possa ajudar eles também. Claro, perfeito. Bom, eu acho que assim, um primeiro ponto é que a gente tem critérios com pesos diferentes. E a gente sabe que isso no final faz toda a diferença. Em qualquer processo que vocês forem participar, você se atentar para aqueles que porventura têm um peso maior, pode ser um ponto relevante, assim. É óbvio que se você tiver com todas as respostas extremamente bem estruturadas, vai ser perfeito. Então, essa questão de peso talvez não seja tão relevante, mas
como a gente tem critérios com pesos maiores, o primeiro ponto acho que seria se atentar a esse ponto, né? Os critérios com pesos maiores, acho que eu vou até colocar aqui na tela para vocês, que fica mais fácil de vocês acompanharem enquanto eu falo, são de potencial de impacto econômico e potencial de inovação. O potencial de impacto social, a gente traz ali uma lista, né, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as ODS da Agenda 2030, para que vocês marquem quais ODS a sua pesquisa se encaixa, mas é sempre bom complementar isso de alguma forma, trazer de forma bem clara, né, essa interligação. Eu acho que um outro ponto muito relevante, eu acho que esse, de fato, é um ponto bem relevante nesse sentido, que é justamente vocês sempre tentarem descrever a sua solução de uma forma menos técnica. A gente recebe coisas muito técnicas. A nossa banca avaliadora, ela é uma banca técnica, tá, pessoal? Então, assim, não vai acontecer de não entender o que você está dizendo. Eu não fui aprovado porque não entenderam o que eu estou dizendo. Não vai acontecer. A nossa banca ela é distribuída de acordo com essas verticais, então a gente traz pessoas especializadas nos temas para fazer essas avaliações. Mas, ao mesmo tempo, quanto mais simples você conseguir transcrever aquilo que, de fato, você executa, melhor. A gente tem coisas muito complexas. No Catalisa, a gente tem soluções, assim, extremamente complexas, mas que a gente precisa, de fato, que seja transcrita da melhor forma possível, sem tanta tecnicidade, tá? Eu acho que esses são os pontos mais relevantes, assim, de atenção. Além daquilo que eu já trouxe, tenta pegar as perguntas e destrinchar mesmo o máximo possível, trazer o máximo possível de informações. Às vezes a gente pensa, isso aqui não é tão relevante, aquilo ali não é tão relevante. Tudo é relevante quando você está nesse processo de avaliação. Você não vai ter a oportunidade de sentar cara a cara com o seu avaliador ali para explicar para ele aquilo que você está querendo dizer, aquilo que você está querendo apresentar. Então, é importante que você consiga traduzir isso em palavras. É bem complicado, é bem difícil, mas a gente sabe que é um desafio, mas a gente sabe que é necessário e vai ser cada vez mais necessário vocês conseguirem fazer essa tradução de questões mais técnicas, da sua pesquisa, dessa tecnicidade, para algo mais simples, para a compreensão de todos, tá? Então, acho que essas são as principais dicas, atenção aos critérios, ler os conceitos. Então, o edital, ele traz ali no iniciozinho dele, acho que é o primeiro tópico, segundo ou primeiro, deixa eu ver aqui, mas são os primeiros tópicos, eles trazem algumas descrições que podem ser informações relevantes para vocês, nesse sentido também, e analisem previamente as perguntas que vão ser realizadas. A gente tem o anexo 2 dentro do formulário, que traz previamente essas perguntas. Então, pega essas perguntas, dá uma lida, dá uma refletida, dorme com ele debaixo do travesseiro para você pensar enquanto você dorme. No outro dia você começa a fazer uma minuta, no outro dia você complementa. O prazo, obviamente, está um pouco apertado, a gente tem a previsão, de fato, de estender, mas a gente ainda não consegue trazer essas datas específicas para vocês, já está definida, mas a gente precisa seguir todo esse processo anterior. Mas ainda assim, dá tempo de vocês começarem essa análise, aprofundarem essa análise, conversarem com outras pessoas que participaram também, é uma boa solução. Então, aqui no começo disponibilizaram o contato do pessoal, então faça contato, veja como foi a experiência da escrita também. Acho que essas são dicas bem interessantes para quem está pensando em aplicar aí ao Catalyse CT. E aqui eu acho que eu ia até trazer, né, Paula, a questão de, né, nós pesquisadores, a gente está acostumado com uma dissertação, uma tese, que muitas vezes a quantidade de páginas é o que impacta, mas eu acho que aqui, nessa proposta, não, a ideia é o quanto eu consigo trabalhar o meu nível de objetividade, síntese, daquilo que eu estou pensando, e aí nisso até a Margaret fala, né, que algumas perguntas têm apenas 500 caracteres, o que é bem enxuto, né, para nós pesquisadores, né, onde, né, e qual pergunta tu acha que podemos detalhar da melhor forma? Podemos incluir anexos? Legal, ótima pergunta. Eu acho que esse é o grande pulo do gato, me desculpem a expressão, mas eu acho que é justamente isso, assim. Existem alguns formulários, acho que não só do Catalisa, mas de um modo geral, que existe essa limitação de caracteres, e a gente precisa que ela exista para a gente ter também algo mais padronizado. Eu acho que isso é muito importante, porque quando a gente não coloca essa limitação, a gente tem pessoas que não têm noção do quanto elas precisam escrever.
E aí alguns escrevem uma frase e outros escrevem um texto. E aí isso gera uma certa discrepância na análise. Então isso é importante para a gente, por isso daí a questão dos caracteres. Mas o grande pulo do gato é justamente esse, é você entender. Eu estava respondendo uma pergunta, a primeira pergunta, por exemplo, e faltou espaço. O que eu faço? Tenta encaixar de alguma forma em um outro lugar. Porque a gente, por mais que essas perguntas elas estejam interligadas com critérios, a gente analisa o todo. A gente precisa entender o todo da sua pesquisa para então a gente adentrar nos critérios. Se você não conseguiu especificar alguma coisa que para você é extremamente relevante, isso precisa estar explicado, mas eu não consegui encaixar naquele campo em específico, encontre uma forma de detalhar em outro campo. Isso não vai ser invalidado. Você não vai estar fugindo ao tema, pode ficar tranquila. O tema geral da inscrição do Catalisa é a sua pesquisa. Esse é o tema geral. Então, achem outros campos lá que vocês vão conseguir colocar. Não tem como incluir anexo, mas você pode incluir links, coisas nesse sentido. Anexo que eu digo arquivo, né? Subir algum arquivo. O único cuidado que eu diria às vezes, você vai precisar dessa quantidade de caracteres para descrever a sua pesquisa. Então, às vezes, talvez não seja o ideal, a não ser que você ache que não, isso aqui seria o ideal para o avaliador conseguir, de fato, entender o que eu estou fazendo. Ok, mas os links geralmente são muito grandes, então ele toma caracteres que pode te fazer falta em outro momento. Tá? Então, eu acho que esses são os grandes pontos. Aqui eles vão para os encurtadores de link, Paula, aí eles vão colocar. Faz parte. Faz parte. Não tem nada. Assim, se não está dizendo que não pode no edital, então pode. Eu sou formada em direito, então a gente, uma máxima dentro do direito é essa. Se não está proibido por lei, então é permitido. Mas aí vem aquela questão que tu comentou, né, Paula? Como tem vários avaliadores, a ideia é que eles avaliem com base no que foi escrito ali. E eu acho que assim, Exato. Quanto mais o pessoal conseguir trazer fatos, dados reais que mostrem, uau, o impacto de mercado é esse. Claro que o avaliador pode confiar no que vocês estão trazendo, daqui a pouco realmente, quando avalio, eu acabo às vezes fazendo alguma pesquisa paralela aqui para confirmar algumas questões também, né? Daqui a pouco já aconteceu no nosso, o pessoal se inscrevendo e dizendo assim, não tem nenhum concorrente direto, eu sou único. Fui lá para o amigo Google, fiz uma primeira pesquisa e encontrei vários ali. Então, tem que ter esse cuidado também, né? Eu ia comentar do outro ponto, até de vídeo, né? Eu acho que a outra pergunta que também já está vindo, o vídeo sobre o projeto. No nosso caso, quando a gente pede vídeo, a gente dá um limite de minutos. Passou dos minutos, a gente nem abre o vídeo, a gente já desclassifica. Não sei se para vocês também tem essa exigência. Porque aqui já tem um vídeo, a Annelise pergunta, o vídeo sobre o projeto obrigatoriamente é apresentado pelo pesquisador proponente ou qualquer um dos participantes pode apresentar? Bom, o vídeo ele é de até 3 minutos, tá? Então, essa é a primeira observação importante nesse sentido. A gente não tem essa questão de passou dos minutos, a gente não abre. Ele é aberto, mas ele tem aquele hard stop. Chegou a 3 minutos, fechou. Se a pessoa não explicou tudo em 3 minutos e ficou faltando, isso pode ser, inclusive, prejudicial. Porque, às vezes, a ideia, o grande boom, assim, da ideia, quando a gente vai fazer, às vezes, um storytelling, a gente deixa o melhor para o final, assim, para chamar a atenção. E aí você perde esse grande finale que você teria no seu vídeo. E, às vezes, dificulta a compreensão. Você está ali naquela linha lógica de explicar qual é a sua solução. E se não chegar no final, não vai ficar claro. Então, se atentem a essa questão de tempo, porque isso é algo muito sério aqui para a gente. Então, chega nos 3 minutos, obrigatoriamente a gente para, a gente não continua. A gente pode depois, fiz a minha avaliação completa, encaminhei, não consigo mais editar. Por curiosidade, eu vou lá e vejo, para entender. Mas isso não influencia na avaliação, tá, pessoal? Então, os 3 minutos, obrigatoriamente. Sobre a pergunta mais específica, né, sobre a questão de qualquer pessoa ou pesquisador proponente. Pode ser qualquer pessoa apresentando a pesquisa. A gente recomenda sempre que coloque... A gente sempre tem aquelas pessoas que têm uma comunicação mais assertiva, né? Tem aquela vibe mesmo de se comunicar. A gente recomenda que coloque essa pessoa. A ideia é possibilitar uma complementação ou uma explicação mais clara daquilo que vocês estão escrevendo. Existe uma grande diferença entre você escrever algo e você apresentar algo. Então, a ideia é a gente ter o melhor dos dois mundos. Pega a pessoa melhor para escrever, que tem uma escrita mais objetiva, mais, né, menos, consegue transcrever em palavras menos técnicas aquilo que vocês estão colocando. Coloca para escrever o projeto,
coloca a pessoa que tem mais facilidade em comunicação para gravar o vídeo. Então, a gente não tem essa demanda de que o pesquisador proponente obrigatoriamente precisa fazer o vídeo. Outra observação importante, que está lá, inclusive, na descrição, coloque o vídeo como não listado no YouTube, se vocês forem disponibilizar no YouTube. Se for no Drive, toma cuidado com esse link. Por que eu digo isso? A gente está falando de uma pesquisa com potencial de inovação. Se vocês colocam, às vezes, no YouTube, algumas informações que talvez sejam sensíveis ou algo nesse sentido, vocês podem estar correndo um risco. Então, tentem sempre se proteger nesse sentido, assim. Coloca o vídeo como não listado. Dentro da banca avaliadora, nós temos pessoas que tratam de confidencialidade. A gente tem uma série de requisitos. O Sebrae Nacional, ele roda uma série de programas de inovação, então a gente já tem todo esse cuidado. Mas quando a gente coloca na internet, ele se torna algo público, né? Então, um YouTube, um vídeo público, tem essa questão também a ser observada. Por isso que a gente recomenda, tá? Não é obrigatório, se tiver como público para todo mundo, a gente vai assistir do mesmo jeito. É mais uma questão de cuidado mesmo com a pesquisa de vocês e com todos esses aspectos. Obrigada, Paula. Uma última pergunta aqui da Annelise. Referências tomam espaço. Devo evitá-las nesse primeiro momento? É importante, e eu acho que faz parte do que a gente estava falando sobre questões muito técnicas. Para o edital em si, para essa inscrição, para todo esse processo, as referências para a gente não é tão relevante. Então, às vezes, é melhor evitar, porque tomam muito espaço e tomam um espaço daquilo que é o core mesmo, que deve ser a sua pesquisa, a sua solução, aquilo que você está querendo desenvolver, a sua trajetória, etc, etc. Então, seria interessante evitar, a gente recomenda que evite nesse primeiro momento. Eu acho que, de um modo geral, a gente, dentro do Catalisa, as referências elas não vão adentrar muito nesse espaço do Catalisa CT, a gente vai estar numa outra jornada. Então, seria interessante evitar por uma questão de espaço mesmo, assim, como você mesma trouxe, toma muito espaço, vamos focar na descrição da solução, na descrição da viabilidade. As referências em si, não necessariamente a gente precisa, como a Ana trouxe também, no momento de avaliação, se a gente quer validar alguma informação que foi trazida, a gente vai fazer essa validação, a gente vai fazer essa busca, sempre com todo esse cuidado. Então, as referências, nesse caso, não são tão relevantes. Aqui já entra essa jornada do pesquisador empreendedor, né? De se colocar já Exato. como um potencial empreendedor e ver o que realmente precisa ser dito, comunicado, escrito e falado, né? Vídeo e ali todo o projeto também, para que realmente impacte quem for avaliar, né? A gente fala daqueles elevator pitch, né? Então, um tempo rápido, como que tu pode realmente encantar a outra pessoa com a tua pesquisa, né? Então... Exatamente. Tem um outro ponto que, enquanto a gente falava aqui, eu lembrei, que eu acho que é legal da gente falar, acho que está muito em voga a inteligência artificial, então a gente teve um mercado, foi extremamente impactado nos últimos dias com relação a isso. A inteligência artificial ela é uma grande parceira, mas a gente precisa ter cuidado com esse uso. E eu trago isso porque a inteligência artificial ela tem um modo muito próprio de falar, e é muito fácil identificado. Isso pode ser prejudicial em alguns pontos, até mesmo porque a inteligência não tem todo o contexto, por mais que você dê uma série de informações, que você alimente ela com todas essas informações, falta o fator humano ali, falta o conhecedor profundo da sua pesquisa, do seu objetivo com aquilo, daquilo que você vem trabalhando há tempos, estudando há tempos, desenvolvendo há tempos, conversando com outras pessoas, todo esse ciclo de aprendizado que você teve, a IA não teve. Por mais que ela tem outros aspectos, né, que sobrepõem um pouco ali a capacidade do cérebro humano, ainda assim faltam esses fatores. E eu acho que esse fator é fundamental quando você vai falar sobre a sua pesquisa. Quando a gente fala do Catalisa, a gente está falando de soluções de impacto, a gente está falando de impactar a sociedade com soluções que vão ser desenvolvidas ao longo do programa. Naquele e-book que eu compartilhei, vocês vão ver que tem soluções incríveis, assim, sensacionais, de muito impacto mesmo. A gente tem projetos, por exemplo, de drug delivery, para células cancerígenas, para evitar todo aquele efeito colateral de quimioterapia, por exemplo, de um diagnóstico de pé diabético em 2 minutos, algo com 2 fotos, na realidade, algo que leva muito tempo. A gente tem produção de bioinsumos on-farm, assim, com um modelo de negócio totalmente inovador. Então, a gente tem uma série de impactos que o pesquisador ou o empreendedor falando, você vai se apaixonando por aquilo ali.
e é isso que falta às vezes para a IA, a paixão por aquilo que você está falando. Então, é óbvio que ela pode ser uma parceira nesse momento, por que não? Né, ela está no nosso dia a dia, é importante que a gente traga ela para o nosso dia a dia, mas existem alguns pontos que eu acho que é importante a gente se atentar também. Essa paixão não é um critério de avaliação, tá, pessoal? Mas, com certeza, faz parte daquela coisa que a Ana trouxe de contar a história, de trazer esse passo a passo daquilo que você está desenvolvendo, essa paixão mesmo. E, claro, assim, tem exemplos um pouco mais drásticos no sentido de copia e cola, e aí tá lá aquele famoso chat GPT, aqui está a sua resposta. É bom se atentar a esse ponto também, que tem acontecido bastante. Estamos rindo aqui, que a gente sabe que acontece bastante, né? Não, realmente, né, eu gostaria de agradecer, Paula, por esse tempo aqui conosco. Realmente foi, eu acho que tu trouxe esse geralzão e tirou muitas dúvidas pontuais assim, do pessoal. Reforçando, né, pessoal, assim, nós vamos compartilhar depois esse material com quem esteve, né, aqui a gente já fez já baixou a lista daqueles que entraram aqui também, né, durante esse nosso workshop, então a gente vai encaminhar para vocês amanhã. Caso precisem de algum atestado, a gente pede que vocês encaminhem para nós por e-mail, eu vou colocar aqui o e-mail novamente, porque aí a gente encaminha para vocês, empreendedor@urgs.br, e aqui fica, né, reforçando novamente as inscrições, prazo até dia 3 de fevereiro, com possibilidade de expandir um pouco, e a gente já estimula vocês para que vocês aproveitem esse documento, esse material que vocês estão desenvolvendo para o Catalisa, deixem salvo, porque tem outros programas de outros parceiros nossos externos também, né, que aí vocês podem ir melhorando, e também aqui para internamente, então, tem buscando alguma incubação aqui na universidade, buscando a maratona de empreendedorismo, que também é voltada para Deep Techs, então, de vocês também poderem participar, e assim como a Simone trouxe antes, né, empreendedor acaba participando de muitas oportunidades. Então, cada vez que a gente participa, a gente se reconecta, revisa alguns conceitos também e acaba aprimorando o nosso modelo de negócios, né? Nossos projetos também. Então, né, a CDTech, o Zenit, a ProPG e a Propesc, né, realmente agradece e se colocam à disposição também de vocês. Paula, a gente quer manter essa aproximação, porque para nós, a gente tem certeza que sempre tem URGS, né, nesses selecionados, né, então que a gente siga realmente, né, tendo URGS e o pessoal também de fora que participou agora desse nosso workshop de hoje. Perfeito, pode ter certeza, vocês têm os meus contatos, fiquem à vontade para me acionar sempre que possível. As portas do Sebrae Nacional estão sempre abertas para inovação, né? Então, a gente tem diversos outros programas de inovação, então a gente está sempre disponível para essa troca. Como eu sempre trago na minha fala, acho que a colaboração é um pilar da inovação, então a gente precisa estar sempre cada vez mais próximo. Outro ponto aqui rapidinho, no momento de inscrição, quem for da UFSC coloca lá, então coloca de onde vocês são, tá? Para que a gente consiga identificar e ter esse contato. Então, eu consigo conversar com você, Ana, e trazer, por exemplo, quem se inscreveu daí. Então, coloquem a referência de vocês nesse aspecto, que isso é importante também, tanto para o Catalisa, quanto também para essas entidades que a gente está sempre em contato com eles. A gente tendo, por exemplo, um número maior de um determinado local, a gente consegue fazer eventos presenciais, a gente consegue reunir vocês, então isso é muito importante para a gente. Pode parecer um detalhe bobo, mas é muito importante para a gente, tá bom? Obrigada, Paula. Queremos, então, pessoal, marquem URGS, porque a gente já quer trazer, assim, fazer algumas atividades presenciais também ao longo do ano. Com certeza, conectar, né, esses destaques que tu trouxe no e-book, para que a gente possa também compartilhar com os cases maravilhosos que a URGS tem aqui em todas as nossas incubadoras, né? A NUM é uma delas, que esteve recentemente em uma das nossas incubadoras, hoje está numa incubadora parceira também aqui do nosso ecossistema. Então, obrigada novamente, Paula. Pessoal, muito, muito obrigada. Estamos à disposição, sucesso para vocês aí na escrita agora e no vídeo que vocês vão construir para as inscrições. Parabéns, obrigada, pessoal.
Obrigada aí, valeu. Obrigada. Tchau. Tchau.